Olá, meu nome é Andressa C e esse é o canal Histórias Nem Tão Reais. Histórias Nem Tão Reais é um blog que eu criei faz 5 anos, onde eu organizo o trabalho de 3 pessoas, a Ela a Santerri e a Olga Gaia. As 3 são escritoras, fotógrafas e heterônimas. A primeira que surgiu foi a Ela, em 2006, quando ela apareceu como um personagem em alguns poemas que eu estava escrevendo. Hoje eu não escrevo poesia, mas naquela época era uma forma que eu gostava de me expressar. Então eu falava muito sobre ela e fazia alguns desenhos que também não eram muito bons, assim como os poemas. Alguns anos depois, mais ou menos em 2008, eu criei uma conta no Last FM que eu usava para conversar com um amigo meu. E o que a gente fazia era só trocar contos. Eu mandava pra ele, ele mandava pra mim. E o username desse meu Last FM era ela. Alguns anos depois, em 2013, eu tinha que fazer meu TCC. Eu tava me formando em fotografia, mas eu tinha aqueles contos guardados em algum lugar e eu queria usar eles pra alguma coisa. Então, eu resolvi que eu ia fazer algo com aquilo, com os textos e com as fotos. Enquanto eu ia desenvolvendo essas imagens, eu comecei a pensar que aqueles textos eles pertenciam a outra pessoa, que não era exatamente meus. E com isso eu comecei a enxergar a personagem, ela, talvez como uma parte de mim. E eu resolvi pesquisar e cheguei à conclusão de que ela era um heterônimo. Foi naquele ano que ela fez o Matrioska, que é o primeiro livro de todo o projeto, quando o projeto ainda nem era projeto. No final daquele ano, eu criei o Histórias Nem Tão Reais. Nesse ponto em que eu estava produzindo com a ela, eu lembrei que alguns anos atrás eu tinha começado um outro blog que chamava Correndo Pelada e Vivendo Feliz. Eu acho que era esse o nome. Que era um blog em que eu contava histórias loucas que estava vivendo naquela época. Só que na época eu tinha um pouco de vergonha daquelas coisas que eu estava falando e eu não queria ser reconhecida. Então eu assinei como Santerri. Quando eu estava fazendo o trabalho com a ela e eu identifiquei ela como heterônimo, eu pensei que talvez a San pudesse ser também um heterônimo. Então eu voltei a pensar sobre ela e foi aí que eu criei o blog e comecei a desenvolver as duas, a ela e a San, juntas, para ter um contraponto entre elas e observar o que tornava cada uma delas uma pessoa diferente. Foi mais ou menos nessa época que eu entrei numa residência que eu fiz no Museu da Imagem do Som, MIS, daqui de São Paulo, que era uma residência de fotografia que só aconteceu naquele ano e eram encontros semanais em que a gente trabalhava em desenvolver os projetos. Eu levei várias vezes para eles e discutia o que eram aquelas pessoas. Foi uma experiência muito legal, assim, eu aprendi muito nesse processo e me ajudou a desenvolver tanto ela quanto a San. Eu comecei a pensar mais nelas como indivíduos e não só nelas uma com relação à outra. Passou um tempo, eu criei inclusive outras formas delas virem a vida. Eu criei uma conta de Instagram para ela, uma conta de Instagram para San. A San também tem uma conta no Facebook e a San tinha um Tinder. Era interessante ver como a imagem dela influenciava na forma como ela ia ser tratada. Em 2015, eu fui estudar por 2 meses em Londres e eu queria aproveitar essa viagem para criar um novo heterônimo. Porque eu pensava que a San e a ela pareciam comigo. Mesmo elas sendo tão diferentes, elas eram parecidas. Era como se elas fossem uma parte de mim. Eu queria criar alguém que não fosse, que não parecesse nenhuma de nós. Então, durante os 2 meses, eu passei pesquisando jornais britânicos, estudando um pouco de linguagem mais para as artes visuais, intervenção sobre foto. Comprei alguns lotes de fotos antigas e foi daí que a Olga surgiu. Desde então, as 3 estão comigo o tempo todo e o blog continua ativo, elas continuam fazendo os posts delas e eu continuo na busca de entender quem elas são e por que elas existem. E esse é o resumo de todo o projeto. Aqui no canal pretendo postar vídeos delas ou sobre elas ou sobre mim, que eu também tenho desenvolvido um trabalho autoral
meu que não envolve elas. E também acompanhar um pouco do meu processo criativo, o processo de tudo que eu tenho feito. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o blog, eu vou deixar o link aqui embaixo. É isso, até mais!